Ao Ellen, vivo, você está ao vivo. Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa segunda live e eu gostaria de, em nome do Movimento das Mulheres Progressistas, da deputada Iracema Portela, abrir aqui a nossa terceira live. O Progressistas, na pessoa do nosso presidente, senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicação das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso, iniciamos o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas em todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores, candidatas e candidatos possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional das Mulheres Progressistas, damos início ao curso de formação do projeto Fortalecendo o Futuro, Mulheres Progressistas, hoje com o tema Desincompatibilização e as Convenções Partidárias, com o Dr. Herman Barbosa, advogado especialista em Direito Eleitoral e delegado nacional do Progressistas, e Igor Soares, analista em mídias sociais e especialista em marketing político. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Nacional Mulheres Progressistas. Acompanhe os próximos cursos, datas e horários no site www.mulheresprogressistas.com.br. Terá todo o material das lives, dos cursos e podcasts disponíveis para acesso a qualquer momento. Agradecemos a presença de todas e de todos. Agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, da deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, do deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Também agradecemos pelo apoio às nossas coordenadoras estaduais do Movimento Mulheres Progressistas, ao presidente nacional dos Jovens Progressistas, Neto Carleto, e ao presidente nacional do Movimento Afro-Progressista, Bruno Peté. Saudações progressistas a todos. E antes de iniciar o debate de hoje, eu gostaria de parabenizar o nosso palestrante Igor, que está fazendo aniversário hoje, e por que não dizer meu conterrâneo, né, Igor? E aí, obrigado, Ellen. Em seu nome, eu gostaria, então, de também agradecer a presença de todos os piauienses presentes hoje, prestigiando uma data tão especial para você. Doutora Herman, gostaria, então, de começar com você agora o nosso conteúdo aí da noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, Igor. Parabéns por essa data querida. Mas hoje não só comemora o aniversário do Igor, mas hoje também tem uma data importante para comemorar. Não nós, brasileiros, mas os alemães, né? Porque hoje, afinal de contas, 8 de julho de 2020, completa 6 anos daquela derrota de 7-1 no Mineirão, em que a Alemanha eliminou o Brasil na semifinal do Mundial de 2014. Olha, eu preciso registrar que foi um aniversário inesquecível. Para se lembrar, certamente o Igor se lembra daquele dia, ele hoje com 38 anos, né, Igor? Exatamente. 32 aninhos naquela época, enfim, deve ter sido um aniversário terrível e memorável. Tenho certeza que você lembra. A casa cheia de convidados, todo mundo numa expectativa fantástica, vamos ganhar a Copa, vamos passar por cima dos alemães e aconteceu o que aconteceu. Aconteceu o que aconteceu, mas muito bem. Temos essa data triste para lembrar, mas que compensa com a data festiva do aniversário do Igor. Parabéns, Igor, mais uma vez. Muito obrigado. A você e sua família. Obrigado. Bom, a gente vai entrando nesse período agora de pré-campanha, né, e não se fala de outro assunto, né, Herman? A gente tem aí as convenções partidárias chegando, né, que é o nosso primeiro assunto. Quando que elas acontecem? Quando que serão realizadas as convenções partidárias? Quais são os prazos, as datas? Nós tivemos mudanças aí no calendário eleitoral. O que é que muda?
Antes de tratar desse tema, Igor, eu acho que é muito importante tratar do momento que a gente está vivendo. Estamos vivendo uma transformação muito importante na sociedade, estamos vivendo uma mudança muito importante nos modos de produção, no comportamento das pessoas, até no cuidado que as pessoas têm que ter com a saúde. É aquilo que as pessoas têm chamado de novo normal, né? E tudo aquilo que é novo tira a gente da zona de conforto. Tudo que é novo muda a vida da gente de alguma forma, em qualquer área da vida. Com o novo, nós sempre esperamos um padrão de vida que não nos pertence ainda. O novo, todos nós sabemos, ele é sempre carregado de mudança. E mudança, de modo geral, é sempre algo que nos assusta, que assusta o ser humano de modo geral. E nós estamos vivendo esse momento. E a pandemia, ela afeta não só a saúde das pessoas, mas a economia, como todos nós sabemos, mas tem afetado no detalhe da vida das pessoas. E hoje, que nós estamos falando de matéria eleitoral, muita coisa também da matéria eleitoral, das eleições, da legislação eleitoral, do comportamento das pessoas e dos operadores do direito eleitoral, dos candidatos, das pessoas políticas. Muita coisa tem mudado. A gente está no momento de transição. Eu não sei se o momento de transição que nós estamos hoje é o novo normal ou se é só uma transição, se o novo normal ainda vai acontecer, se vai voltar para o velho normal ou o normal que a gente conhecia. Tudo isso ainda é muito inseguro, tudo isso ainda é muito assim, impossível de se prever. Está tudo muito complicado. As decisões, elas têm sido tomadas por quem tem o poder de tomá-las, sempre na última hora, sempre baseado nas últimas experiências, nos últimos fatos. As decisões sempre vão e voltam. Quantas decisões a gente vê pelo país de fecha comércio, abre comércio, lockdown, sem lockdown, abre aquilo, fecha aquilo, o judiciário fecha, o executivo abre, e nós estamos vivendo momentos de incerteza assim terríveis, terríveis. A história, ela vai poder contar com mais detalhes certamente o que aconteceu, porque a história ela é contada com o conforto dos fatos já ocorridos. Mas a história ela vai mostrar um momento de muita incerteza e de muita dificuldade que passou a humanidade nesse momento, e também as eleições. E já que você perguntou de convenção, nós temos muitas novidades nas convenções dos partidos políticos para esse ano. Debateu-se muito sobre como essas convenções iriam acontecer, porque a gente não sabia como é que ia suprir, por exemplo, aquela questão que é uma exigência legal do livro de atas rubricado pela Justiça Eleitoral. Como é que a gente ia fazer isso? Como que a gente ia fazer as reuniões presenciais? A gente que faz convenção há muito tempo, as reuniões presenciais, as assinaturas dos livros de ata, as deliberações presenciais, como é que isso ia ser feito? O TSE, acertadamente, criou um grupo de trabalho para isso e estabeleceu, penso eu, pelo menos, de uma forma bastante lúcida e bastante tranquila, novas formas de realizar as convenções partidárias. Todos nós sabemos, já não é novidade para ninguém, a edição da Emenda Constitucional número 107, que foi promulgada no dia 2 de julho, na semana passada, portanto, na quinta-feira, 2 de julho, ela foi promulgada pelo Congresso Nacional, e essa Emenda Constitucional número 107, ela estabelece que as eleições devem acontecer no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro, em segundo turno. Só para uma curiosidade de quem nos assiste, não são muitos municípios que realizam o segundo turno. O segundo turno ele é realizado naquelas cidades que têm mais de 200 mil eleitores. E nessa condição nós temos menos de 100 cidades, talvez umas 95, as capitais do país e mais umas 70 cidades não capitais. Portanto, não alcança muitos municípios. E para que
o candidato possa participar das eleições, em primeiro lugar, ele tem que passar por uma convenção partidária. O partido político é uma entidade de direito privado, mas que exerce um importante munus público de escolher os candidatos às eleições. E nessas eleições, nós vamos eleger, como todos sabem, prefeito, vice-prefeito e vereador. E ficou consignado também na emenda constitucional número 107 que as convenções elas vão acontecer entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro. Portanto, anote aí a nova data para as convenções municipais para escolha de candidatos e celebração de coligações entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro. O que é que nós temos de regras básicas para as convenções, doutor Herman? Onde que elas podem acontecer? Existe uma mudança nessa nova resolução que permite, no caso, adaptações a essas regras de registro de presença a novos modelos digitais, né? O que é que a gente tem de novidades e quais são essas principais regras que os diretórios e os partidos têm que se submeter para que essas convenções possam ser aprovadas sem problemas lá na frente? Bom, aí é interessante a gente fazer uma comparação entre o velho normal e o novo normal, né? No velho normal, as pessoas se reuniam em algum local amplo, faziam uma reunião presencial, ali eram apresentados os candidatos ou os pré-candidatos, as pessoas assinavam uma lista de presença no livro previamente rubricado pela Justiça Eleitoral. Ali nesse mesmo livro se lavrava uma ata e se encaminhava para a Justiça Eleitoral. Tudo isso mudou. Agora existe um novo normal. E com essa questão, Igor, Ellen, se me permitem, de novo normal e antigo normal, claro que a gente jamais imaginava que esse tipo de procedimento que a gente está fazendo agora, de conversar com as pessoas pelo computador, de modo virtual, que isso fosse fazer tanto sucesso. Eu lembro perfeitamente, há 4 anos, eleição municipal de 2016, e aí eu chamo a atenção para um fato bastante pitoresco que aconteceu naquela data, naquela época. Eu fui fazer uma palestra em Manaus sobre eleições. E lá, naquele auditório, num determinado hotel em Manaus, havia dezenas e dezenas de vereadores e de prefeitos e de candidatos, e muita gente mesmo compareceu, que era um seminário que tratava não só de questões eleitorais, de direito eleitoral, mas de marketing eleitoral também e outros temas. Muita gente foi participar daquela reunião, e ali no coffee break, algumas autoridades, prefeitos, vereadores, secretários municipais, estavam comentando que eles demoraram 24 horas, 48 horas para poder se deslocar do município dele para aquele local da reunião. Então, quer dizer, o antigo normal era esse. Ele demorava 48 horas se a corrente estivesse a favor, né? Porque ele ia de barco. Então, esse era o antigo normal. Curiosamente, isso dificilmente vai voltar a acontecer nos mesmos moldes que aconteceu há pouquíssimo tempo, como é esse fato que eu estou relatando. Então, as reuniões agora vão acontecer de forma virtual, como era de se esperar. O livro de atas da Justiça Eleitoral, ele foi substituído por um sistema que já existia no sistema do TSE, que é o chamado módulo externo do sistema de candidaturas, que é o Candex. O Candex ele vai funcionar como livro ata da convenção virtual. Então, o dirigente partidário ele vai registrar diretamente no sistema as informações relativas à ata e à lista dos presentes. Então, nós teremos uma ata virtual, ou seja, a virtualidade ela já começa na própria ata. É claro que o partido vai ter que passar por aquele procedimento de convocação, e aí cada partido estabelece como é que faz o edital de convocação da sua convenção. No Estatuto do Progressistas está lá todo o rito para a convocação, isso não muda. Agora, existe uma cadeia de verificação do próprio sistema CANDE que ele valida não só a ata, mas a presença das pessoas. E a lista de presença, ela pode ser registrada de algumas formas.
E essas formas elas foram estabelecidas na resolução do TSE, que foi editada no dia 30 de junho próximo passado, ou seja, na terça-feira da semana passada, o TSE editou uma resolução que trata das convenções virtuais e trata das assinaturas eletrônicas também. E ele estabeleceu algumas formas. A assinatura eletrônica ela pode ser, primeiramente, nas modalidades simples, avançada ou qualificada. Essa forma de assinatura eletrônica ela já está prevista na medida provisória número 983. Essa medida provisória ainda não foi votada no Congresso Nacional, ela permanece assim como medida provisória. E lá é devidamente explicado como são as modalidades de assinatura eletrônica simples, avançada ou qualificada. Não acredito que esse modelo de registro de lista de presença vá prevalecer, até porque o TSE permitiu um outro modelo, que é mediante o registro de áudio e vídeo. E aí o partido pode escolher qualquer ferramenta tecnológica, desde que seja gratuita, ou seja, não vai ser permitido usar recurso do fundo partidário ou do fundo eleitoral para poder custear essa ferramenta. A resolução é muito clara, ela fala em ferramenta tecnológica gratuita, pode ser até mesmo desenvolvida pelo partido, mas que permita comprovar a ciência dos convencionais acerca das deliberações que vão ser tomadas. E quais são as deliberações? Vamos falar daqui um pouquinho. Escolha de candidatos, prefeito, vice-prefeito e vereadores e celebração de coligação para eleição majoritária. Além disso, e o que eu falei até agora é só exemplificativo, segundo a própria resolução do TSE, seja a assinatura eletrônica, seja o registro de áudio e vídeo, o TSE ainda permitiu, nessa mesma resolução, qualquer outro mecanismo ou aplicação que permita que se verifique a presença dos convencionais e que se ateste a anuência desses convencionais com o conteúdo da ata. Portanto, qualquer forma que o partido vier a criar que comprove o efetivo comparecimento dos convencionais e a sua anuência com o conteúdo da ata, enfim, o que foi deliberado naquela determinada convenção, tudo isso vai ser válido como meio de prova perante a Justiça Eleitoral para que seja validada aquela convenção e que seja depois levada a efeito ou levada a registro aqueles candidatos e aquelas deliberações que foram tomadas. Doutor Herman, uma dúvida que eu já ouvi de algumas pessoas é em relação à obrigatoriedade de que essas convenções elas tenham que ser essencialmente virtuais, ou seja, não existe essa obrigatoriedade, é isso? Se pode fazer uma convenção do modo tradicional, digamos assim, mas desde que se respeite as questões sanitárias e todas as questões relativas à saúde. Pode haver, por exemplo, modos, vamos chamar de mistos, onde exista uma certa presença de verdade, as pessoas estarem num prédio do partido, num espaço fechado, respeitadas as questões sanitárias e também virtualmente. Vamos pegar um exemplo hipotético, por exemplo, da região norte, onde você contou a história de dificuldades de locomoção. Existe essa possibilidade de fazer das duas formas, ou fazer da forma tradicional, ou fazer só digital? O que é que a resolução fala sobre isso? Existe essa preocupação do tribunal? Excelente pergunta, Igor. As reuniões presenciais, as convenções presenciais, elas não foram abolidas. Elas continuam existindo, elas não foram impedidas pelo TSE. Os estatutos dos partidos políticos estabelecem como essas convenções presenciais devem ser realizadas. Isso continua existindo. Agora, o óbice que existe para isso, certamente, são as normas locais. Então, cada município vai poder estabelecer se aquelas aglomerações, se aquelas reuniões presenciais poderão acontecer ou não. Isso varia de cada município e a autoridade municipal é que vai dizer se a reunião pode ser presencial. Se a autoridade municipal afirmar que essa reunião pode acontecer de forma presencial, claro, o partido pode se reunir em determinado lugar, pode fazer sua convenção
colher as assinaturas do modo tradicional, no antigo normal, que nós chamamos aqui, né? E tudo funcionar perfeitamente. E você avançou um pouco mais e criou uma outra possibilidade de um híbrido entre uma reunião presencial e uma reunião virtual. Eu também não vejo nenhum problema, desde que, e aí a resolução do TSE ela é firme nessa ressalva, desde que, ainda que você faça uma reunião, vamos chamar assim de híbrida, presencial e virtual ao mesmo tempo, que todos aqueles que estejam participando, seja virtualmente, seja presencialmente, seja dada a oportunidade deles tomarem conhecimento daquilo que estão votando, deles efetivamente votarem e deles confirmarem a sua presença. Então, nós teremos duas formas aí de confirmação de presença, uma virtual, outra presencial, através da assinatura no livro de ata e também da deliberação que vai ser tomada. Se o partido no município lograr êxito em conseguir demonstrar tudo isso, certamente o juízo eleitoral da zona vai acolher, sem dúvida nenhuma, essa manifestação do partido. Doutora Erma, vou aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui da Marta Lima, pré-candidata a vereadora por Itumbiara, sul de Goiás. Essas resoluções que o senhor está falando, elas serão válidas para essas eleições de 2020, correto? Como eu disse no começo, nós estamos no momento de transição, né? Nós temos essa resolução, a 23623, que é exatamente a resolução que trata dessas convenções virtuais. Eu não acredito que nada seja permanente, ao mesmo tempo em que nada também é temporário. Como eu disse, nós estamos passando por um momento de transição que não sabemos se essa transição vai se transformar no novo normal ou se essa transição, depois dela, vai fazer com que as coisas depois retornem para o antigo normal. Tudo isso é incerto e não sabido. Não há como afirmar se, no ano que vem, depois de esgotada a pandemia, depois de já encontrado uma vacina, depois de definitivamente permitidas as reuniões, as aglomerações, se esse tipo de convenção virtual ela vai continuar sendo permitida. Nós não sabemos. Então, a sugestão que eu dou é a gente focar nessa eleição, adotar as normas que já foram editadas para essa eleição, que estão aí, interpretar essas normas, aplicar da melhor forma possível para que nós tenhamos êxito. No ano que vem, a gente volta a discutir se essa norma prevaleceu ou não. Existem muitas questões relativas às convenções, e é interessante a gente sempre lembrar que elas, e aí você me corrija se eu estiver errado, doutor Herma, elas têm que obedecer primeiramente os estatutos dos partidos, né? No caso do Progressistas, nós temos o nosso estatuto que rege as convenções, mas é interessante a gente sempre lembrar, e aí eu gosto sempre de pegar esse paralelo do tradicional e do novo normal, do digital, do presencial. O que é que a gente pode elencar de regras mais importantes das convenções? O que é que não pode fazer assim, de jeito nenhum nas convenções? São dúvidas que sempre aparecem dos nossos filiados. Cada município tem que fazer a sua convenção, o que é que obrigatoriamente tem que ter em cada convenção, o que é que não pode fazer de jeito nenhum? É muito oportuna a pergunta. A convenção, Igor, ela começa com a sua convocação. E a própria Lei 9.096, ela estabelece que o partido político é que diz, no seu estatuto, como que vai ser a sua convenção. Então, cada partido tem a sua norma para a convenção. Progressistas têm a sua norma para a convenção. E a convenção para escolha de candidato, como qualquer outro tipo de convenção, começa sempre com o edital de convocação para a convenção. Um edital muito simples, cuja forma de convocação está lá no nosso estatuto. Obviamente, na convenção para escolha de candidatos, já é proibido fazer campanha eleitoral, né? A campanha eleitoral ela só pode começar no dia 26 de setembro, portanto, muito depois do prazo de realização das convenções. E o que acontece na convenção para a escolha de candidatos? A escolha dos candidatos, como o próprio nome diz, a convenção vai escolher o candidato a prefeito, vice-prefeito e vereadores, e a convenção
poderá deliberar sobre a celebração de coligações. E aqui, Igor, nós temos uma novidade para essa eleição, é que foram vedadas as coligações para eleição proporcional. Agora não é mais possível fazer coligação para eleição de vereador. Quando você remonta a 1965, quando foi editado o Código Eleitoral, o artigo 105 do Código Eleitoral daquela época já estabelecia que era vedada a associação de partidos. Era assim que a lei se referia a coligações. Depois, houve uma alteração legislativa em 1985, em que foi permitida a coligação. Agora, mais uma vez, nós estamos retornando a um ambiente político em que são vedadas as coligações, pelo menos para as eleições proporcionais. Vai ser uma experiência interessante. Os analistas, de modo geral, eles têm se debatido sobre isso, porque essa proibição das coligações para as eleições proporcionais, ela vai prejudicar, sem dúvida nenhuma, e talvez até inviabilizar os pequenos partidos, especialmente aquelas agremiações que a gente sabe que são conhecidas como legendas de aluguel, mas essas legendas elas vão se acabando paulatinamente com essa proibição de coligação. Os partidos pequenos, que têm uma forte ideologia, que são partidos sérios, que eventualmente não consigam eleger as suas bancadas, eles serão forçosamente obrigados a se fundir com outros partidos maiores, porque senão eles vão deixar de existir também. Mas eu acho que um outro grande mérito também do fim das coligações para eleição proporcional, nós ainda não sabemos se isso vai ser bom ou vai ser ruim. A gente consegue analisar alguns efeitos. E um outro efeito que vai ter é o seguinte: hoje, na eleição proporcional do jeito que está com coligação, ou como era até na última eleição de 2018, o eleitor votava num determinado candidato de um determinado partido e aquele voto que ele deu para aquele candidato de determinado partido que se elegeu, ou até mesmo que não se elegeu, ajudou a eleger um outro candidato e até mesmo de um outro partido. Então, é uma situação meio obscura para o eleitor esse tipo de regra de eleição proporcional que permite coligação. Agora não. O eleitor vai ter a certeza de que ele votou naquele candidato daquele partido e que, necessariamente, o que vai ser eleito é um candidato daquele determinado partido. Pode até não ser o candidato que ele votou, mas vai ser daquele partido, porque o sistema proporcional ele não será abolido. O sistema proporcional ele vai continuar, ele vai persistir. Não é uma eleição majoritária para vereador, aquele que mais bem votado vai ser eleito. Não, não é assim. Existem as regras da proporcionalidade dentro do Código Eleitoral. O que foi extinta foi a possibilidade de coligação. Dentro dessas mudanças, nós já temos regras pré-estabelecidas para quantidade de candidatos por cada partido? Temos sim, Igor. A lei estabelece que cada partido poderá apresentar até 150% do número de vagas. Então, por exemplo, se são 20 vagas a vereador, o partido vai poder apresentar 30 candidatos. Essa é a regra. Entendi. E em relação aos candidatos, que regras eles têm que cumprir, que pré-requisitos eles têm que cumprir para se tornar candidatos? Existe idade mínima? Quais são os pré-requisitos necessários? Bom, existem, primeiro, as condições de elegibilidade, que estão na Constituição Federal. Então, o sujeito tem que ter a nacionalidade brasileira, ele tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, é necessário que ele tenha um domicílio eleitoral na circunscrição ou no município que ele vai ser candidato. A filiação partidária também, ela é exigida, são condições de elegibilidade. E a idade mínima, que é de 21 anos para prefeito e vice-prefeito e de 18 anos para vereador. Essas são as condições
básicas para que o sujeito possa ser candidato, né? E ele não pode incorrer em nenhuma das hipóteses de suspensão ou cancelamento dos direitos políticos, bem como ele não pode incorrer em nenhuma das hipóteses de inelegibilidades. E aí são inúmeras, que constam lá da Lei Complementar número 64/90. Essa questão da suspensão dos direitos políticos ela é importantíssima, né? Quem tem algum tipo de restrição com a justiça deve ficar muito atento em relação às suas candidaturas, né? Pode impedir a candidatura da pessoa. A suspensão de direitos políticos, existem várias hipóteses de suspensão, mas duas são mais comuns, que eu destaco aqui, que é a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, e a condenação nas ações de improbidade administrativa, que podem ter como consequência, como efeito, como condenação também, a suspensão dos direitos políticos. E aí o juiz estabelece ali o prazo de suspensão dos direitos políticos. Nessas condições, o cidadão não pode ser candidato. E são condições, Igor, muito comuns, acontecem sempre. São condições que estão presentes e que acontecem, se não em todos, na maioria dos municípios e das cidades brasileiras, especialmente por aqueles que já foram prefeitos, já foram gestores, muitos são processados por improbidade administrativa, um grande número injustamente, mas são situações que acontecem, acabam sendo condenados e acabam tendo seus direitos políticos suspensos e, como consequência disso, estão fora do jogo político, pelo menos temporariamente. São questões muito importantes. Temos mais perguntas, Ellen? Sim, doutor Herman, temos muitas perguntas. Eu vou passar uma aqui, que é da Simone. Eu sei que vocês não entraram ainda no tema da desincompatibilização, mas já para fazer a introdução. Qual a data da desincompatibilização de professora em 2 redes municipais? É um tema muito importante, que realmente suscitam muitas dúvidas, né, doutor Herman? A desincompatibilização. Muitos pretensos candidatos são servidores públicos, ou efetivos, ou em cargos comissionados, e é uma dúvida que sempre aparece nesse momento de véspera da eleição. Exatamente. A desincompatibilização é a prática de um ato necessário para que aqueles que estejam exercendo algum cargo listado na Lei Complementar número 64, possa dele se afastar para que possa, então, se candidatar. A emenda constitucional 107, ela estabeleceu o quê? Os prazos de desincompatibilização que já passaram, eles não voltam mais. Quem desincompatibilizou, desincompatibilizou. Quem não desincompatibilizou, não há mais possibilidade de fazê-lo. Esses prazos já estão completamente extintos. Os prazos de desincompatibilização que se vencerem depois da promulgação da emenda constitucional 107, esses continuam valendo. Ocorre que só existe um, que é o prazo de desincompatibilização de 3 meses antes das eleições, e esse prazo ele se esgota no dia 14 de agosto, que é uma sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Anotem aí. É o último prazo para a desincompatibilização do servidor público comum. Eu digo comum que não é aquele que seja um secretário municipal, que seja um presidente de autarquia de empresa pública, o servidor público que não lide com questões fiscais, o servidor público de modo geral, seja ele comissionado, seja ele efetivo, ele tem que se desincompatibilizar até o dia 14 de agosto, ou seja, 3 meses antes da eleição. Tem até uma dúvida que surgiu essa semana em um fórum de conversas nosso aqui do Progressistas do Piauí, inclusive mandar um abraço para toda a coordenação aqui do partido no Piauí, o Progressistas Mulher, minha amiga Erinalda, a nossa advogada Ívila também que estava nesse bate-papo, e uma pessoa perguntou, doutor Herman, sobre uma questão muito específica. Vamos para um exemplo bem fechadinho.
uma pessoa já fez a desincompatibilização, e aí, com essa extensão do prazo até o dia 14 de agosto, a pessoa perguntou se ela poderia voltar para o cargo público e desincompatibilizar novamente no dia 14 de agosto. Que tipo de recomendação você daria para essa pessoa? Qual era o cargo dela? Ela era uma servidora efetiva? Era uma servidora... Ou era cargo em comissão? Se não me falha a memória, era uma servidora efetiva. Acho que, inclusive, professora, como a pergunta que a gente recebeu agora. O problema é o seguinte, Igor. A Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público, ele assegura a remuneração do servidor público efetivo que se desincompatibilizar para fins das eleições. E ele tem direito de perceber os seus vencimentos integrais por 3 meses, que é exatamente o período da desincompatibilização e da eleição, e mais 10 dias que ele tem o direito, depois da eleição, de ficar afastado. Então, eu realmente não entendo o fato de a pessoa ter se afastado antes, né? Sendo que a lei não o exigia, e a pessoa se afastando nessas circunstâncias, ela deixa de receber os seus vencimentos integrais, como lhe faculta a lei, se a pessoa tivesse se afastado no prazo legal. Eu não vejo nenhum problema se a pessoa pedir uma determinada licença e lhe foi concedida e a pessoa queira voltar imediatamente, eu não vejo nenhum problema nisso. A lei eleitoral, obviamente, ela não trata disso. Isso são certamente normas do município em que a pessoa trabalha e vai ficar sujeito a uma decisão político-administrativa. Agora, o que a lei eleitoral vai exigir é que, no dia 14 de novembro, a pessoa se desligue efetivamente do serviço público para, então, entrar naquele prazo de 3 meses antes do pleito de desincompatibilização. Mas, se a pessoa retornar agora ao serviço público, realmente eu não vejo nenhum dano para a sua candidatura de forma alguma. A gente frisou aqui muito na questão do servidor público, mas essas regras elas se aplicam a algum outro tipo de esfera no setor privado? O pessoal que trabalha na comunicação, em programas de TV, programas de rádio, elas também se encaixam nessas regras? Se encaixa sim. A emenda constitucional número 107 traz um único dispositivo que diz a respeito disso, que ela estabelece que, a partir de 11 de agosto, é vedado às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Então, a partir de 11 de agosto, inclusive, né, ou seja, até o dia 10 de agosto, aquele pré-candidato que seja apresentador de algum programa, seja em rádio, seja em televisão, ele vai ter que suspender a sua aparição a partir daí. Doutora Erma, gostaria de fazer algumas perguntas aqui, que nós temos aqui mais de 50 perguntas, tá bem ativo. Claro que eu vou explicar aqui ao nosso público presente que a live de hoje é só para despertar a curiosidade, mas nós teremos um curso específico promovido pelo Movimento Mulheres Progressistas para aprofundar no tema. Então, me perdoem se a gente não conseguir fazer todas as perguntas, porque são muitas aqui, o pessoal está bem interessado no conteúdo, então eu vou pincelar algumas, porque o nosso tempo, afinal, é curto, e aí vocês podem acompanhar a próxima etapa, que vai ser o curso que será transmitido através do Zoom. A Juliana, com a pandemia, será possível a entrega e divulgação de material gráfico? Aí, aproveitando, eu já complemento com a Silvana Siqueira. E quanto aos banners, pode? Bom, essa reunião de hoje não é para propaganda eleitoral, né, Ellen? Mas... É verdade, mas as perguntas são diversas, doutora Erma. Todo mundo preocupado. Essas perguntas, elas não são de propaganda eleitoral. Essa live não é de propaganda eleitoral. Mas a questão de distribuição de material gráfico nas eleições, isso não foi mudado na emenda constitucional número 107. Ela, inclusive, não trata de propaganda eleitoral de forma alguma. A distribuição de material gráfico, isso certamente vai ser estabelecido pelas normas municipais, né? O que a
a emenda constitucional número 107 traz, está lá no artigo 1º, inciso 6, é que os atos de propaganda eleitoral, eu estou lendo aqui esse texto, não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela justiça eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Portanto, os atos de propaganda eleitoral, não há nenhuma restrição deles na emenda constitucional número 107, mas, obviamente, as autoridades sanitárias elas poderão restringir esse tipo de comportamento. Talvez a distribuição, talvez o comício, talvez a aglomeração. O banner não, porque o banner ele certamente não vai ofender nenhuma medida sanitária, né, tal qual está na Lei 9.504. Mas esse tipo de aglomeração, que sempre exige um comício, esse corpo a corpo de distribuição de santinho, acho que foi essa a primeira pergunta, o candidato tem que estar atento para as normas sanitárias locais. Tá. Uma outra pergunta da Carol. Quem é presidente de instituição sem fins lucrativos precisa se afastar da presidência, mesmo estando à frente da instituição há mais de 2 anos? Não foram fornecidos os elementos necessários para eu responder. Se tiver dinheiro público, tem que se afastar. Se não tiver dinheiro público, nós temos que analisar que tipo de instituição que é. Enfim, não é possível responder essa pergunta com os dados que foram informados aqui. Então, vamos para a Edna. Sobre a desincompatibilização, só precisa acontecer se for candidata na cidade que será candidata? Porque a pessoa quer trabalhar num município e quer ser candidata em outro município? Pelo que eu entendi, é isso mesmo. Existem decisões da Justiça Eleitoral a respeito disso. Se o município for vizinho e o município que a pessoa trabalha exercer algum tipo de influência no município em que a pessoa vai ser candidata, obviamente a Justiça Eleitoral vai querer exercer um controle e, eventualmente, vai até negar o registro dessa candidatura cuja pessoa não se desincompatibilizou. Então, nunca é 100% certo o fato de a pessoa não se desincompatibilizar no município e ser candidato em outro. Houve um caso bastante rumoroso disso, um precedente bastante interessante, que aconteceu aqui no Distrito Federal. O sujeito era secretário de Estado aqui no Distrito Federal e foi candidato à eleição no estado do Goiás. E ele não pretendia se desincompatibilizar, porque o cargo que ele ocupava no Distrito Federal era muito importante. Pode ou não pode? E já aconteceu o inverso também. O sujeito ocupava um cargo muito importante no município de Goiânia, capital do estado de Goiás, e ele queria ser candidato no Distrito Federal. Pode ou não pode? Então, a Justiça Eleitoral, ela analisa a espécie de influência que aquele determinado servidor poderá ter sobre aquele município vizinho. E se for considerado que pode haver esse tipo de influência, o registro será negado. Eu aconselho que se desincompatibilize de qualquer forma. Nós devemos ser minimalistas, porque o que nós temos observado ao longo de todos esses anos é que tanto a legislação eleitoral quanto os próprios julgados da Justiça Eleitoral têm sido cada vez mais rigorosos e tem sido cada vez menos admitido esse tipo de prática. Doutora Erma, tem aqui Frank Maia. Sou radialista e preciso saber qual a data do meu desligamento com o rádio. 11 de agosto. Já é proibido. A partir de 11 de agosto, está vedada a apresentação ou apresentar ou comentar qualquer tipo de programa. Então, o seu último programa deverá ser apresentado até o dia 10 de agosto, que é uma segunda-feira. Tem uma pergunta aqui do Osman.
Podemos, por exemplo, realizar uma convenção virtual, porém com todos os pré-candidatos reunidos em um prédio e, após a deliberação, sair em carreata para apresentar os nomes escolhidos para a comunidade? Isso poderá ser encarado como propaganda extemporânea ou propaganda fora de época. Propaganda eleitoral ela só é permitida a partir do dia 26 de setembro. Esse tipo de prática não é possível que seja realizada. A única propaganda que é possível acontecer, e não é essa que está sendo relatada aí, é uma propaganda intrapartidária, ou seja, dentro dos muros do partido, para aqueles convencionais, sujeito que é pré-candidato, que quer convencer aqueles convencionais de que devam votar nele para que ele se torne um candidato. É o único tipo de propaganda que é permitida. Essa propaganda aí, depois de realizada a convenção, mediante carreata nas ruas do município, para apresentá-los para os eleitores, é uma evidente propaganda fora de época ou extemporânea e está sujeita a multa. Doutor Herman, eu tenho uma pergunta nesse sentido. Já que nós vamos ter essa categoria de convenção digital, registrada em vídeo, em áudio, ou através de dispositivos que transmitem ao vivo para grupos fechados, é possível que os partidos façam transmissões em redes sociais dessas convenções? Até que ponto a gente poderia ir para evitar justamente esse tipo de problema, onde no espaço fechado você tenta convencer os convencionais, né, os convencionais de eleger algum candidato? Que tipo de recomendação você daria para evitar problemas em transmissões ao vivo? Fazer ou não fazer? Bom, as transmissões ao vivo, elas vão acontecer. Nós fizemos recentemente uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PP. Talvez 60 pessoas, 60 membros da Comissão Executiva Nacional, mais ou menos, participaram dessa reunião. Essa reunião foi através do Zoom ou do Teams, não me lembro, alguma ferramenta dessas. A reunião foi muito bem sucedida e, juntamente com essa reunião, foi provido para todos os membros da Comissão Nacional um meio de acesso à ata que estava sendo deliberada naquele momento. E todos os membros receberam o link e puderam fazer a assinatura digital dessa ata. Eu acho que essa é uma realidade, pelo menos nesse novo normal. Não sei se isso vai prevalecer, mas é o que está acontecendo nesse momento e é o que certamente vai acontecer nas convenções, porque está muito próximo e eu penso que isso não vai mudar a tão curto prazo. Portanto, o que deve ser feito nessas reuniões virtuais é o partido ter o cuidado de gravar, porque quando ele grava essa reunião, se torna inequívoco tanto a presença das pessoas quanto aquilo que foi deliberado. E a própria resolução do TSE estabelece que essa mídia ela serve como prova para todos os efeitos. Prova de, repito, presença das pessoas e do objeto que foi deliberado naquela reunião. Doutor Herman, uma pergunta aqui do Jorge Miguel. Membros do Conselho de Contribuintes Municipais, qual o prazo da desincompatibilização? É para prefeito ou vereador? Ele não esclareceu aqui na pergunta. Bom, tem que saber, porque os prazos eles são diversos, né? Depois ele pode entrar em contato comigo e explicar melhor essa situação dele aí. Bom, como eu coloquei aqui, a gente realmente está com muitas perguntas. Nós estamos já quase chegando ao final da nossa live, de 1 hora de live. Igor, mais alguma colocação? Eu acho que a gente poderia fazer um balanço, doutor Herman, de o que é que muda realmente do ponto de vista jurídico em relação à convenção tradicional e à convenção digital. Eu acho que a gente já abordou vários aspectos específicos, mas eu acho que uma avaliação mais geral seria importante para que as pessoas pudessem realmente entender o que é que muda com esse novo normal.
Está havendo um cuidado especial com relação às aglomerações, né? E todos nós que lidamos com essa questão partidária há muito tempo, a gente sabe que essas convenções municipais, elas são uma verdadeira festa. Essas festas, elas não vão acontecer mais, pelo menos nesse ano. Isso é uma pena, porque belíssimas reuniões aconteciam. Era uma alegria, era uma verdadeira festa mesmo, como eu disse, uma festa cívica, uma festa democrática. Claro que tem suas brigas, tem suas disputas, mas isso faz parte da regra do jogo eleitoral. Isso não vai acontecer mais porque as pessoas certamente têm uma tendência, ou já têm uma tendência, de se isolar um pouco mais diante da pandemia que aí se instalou, e também porque a Justiça Eleitoral estabeleceu uma forma muito simples e muito eficaz de se realizar as convenções municipais. Então, não existe nada de extraordinário, não existe nada de difícil. Então, as pessoas remotamente vão poder participar da sua convenção municipal, vão poder discutir, vão poder debater, da mesma forma que nós estamos debatendo aqui hoje, através dessa plataforma. As pessoas vão poder lançar a sua presença nessas reuniões. Aliás, o só comparecimento dela gravado, evidentemente, já vai demonstrar a sua presença ali. Ela vai ter condição de escolher o seu pré-candidato a candidato. Ela vai ter condição de votar naquela coligação que está sendo proposta pela liderança do partido, naquela localidade. Enfim, todos os seus direitos de convencionais vão poder ser exercidos normalmente. Eu realmente não vejo nenhuma dificuldade nisso. É uma realidade, temos que enfrentá-la e temos que seguir aquela orientação que emana do TSE, porque, afinal de contas, todos os atos praticados pelo partido político em termos de eleição, e aí eu não estou me referindo aos atos interna corporis, mas estou me referindo aos atos que são tutelados pela lei eleitoral e pelas resoluções do TSE, esses atos eles vão ser submetidos a controle da Justiça Eleitoral. Então, precisamos estar atentos às normas. Essa semana, talvez semana que vem, será enviado para a publicação o nosso tradicional manual eleitoral. Nós temos um manual eleitoral que já é editado há décadas. Em todas as eleições, nós soltamos um manual eleitoral que a gente trata dos temas mais corriqueiros, né? Como as convenções partidárias, propaganda eleitoral, arrecadação de recursos, gastos e prestação de contas. Então, são temas do dia a dia da campanha eleitoral que interessam ao candidato e que o partido faz chegar essa orientação a todos os municípios, como sempre fez em todas as eleições e vai fazer nessa eleição também. Até bem pouco tempo eu achava que o nosso manual eleitoral iria ficar só no site. Aliás, ele já está no site, mas aquele manual que está no site não está atualizado com a emenda constitucional número 107. Portanto, cuidado com as datas que estão colocadas lá e as normas que estão colocadas, porque várias já sofreram alteração. Ele está passando por uma revisão e agora eu recebi a notícia esses dias que vai ser publicado fisicamente. Portanto, ele será distribuído para os diretórios municipais muito em breve. Temos mais perguntas, né, Ellen? Sim, temos sim. Elisângela, sou segunda secretária de uma associação que recebe recurso público. Preciso desincompatibilizar? Precisa sim. Recebeu dinheiro público, tem que desincompatibilizar. Diretor de sindicato, até quando a desincompatibilização? Pergunta do Jair. Ele é o quê? Ele é presidente do sindicato? O que ele é? Ele não especifica na pergunta. Certo. O prazo dele já passou, 4 meses. Nós temos uma pergunta muito interessante, né, Ellen, do Josué Girardi. Ele pergunta sobre o registro da candidatura no Candex,
se é necessário apresentar um protocolo do pedido de desincompatibilização dele. Muito boa essa pergunta. Quais são as obrigatoriedades em relação a documentos para comprovar desincompatibilização? Muito boa pergunta. No dia 14 de agosto, que é o último prazo para desincompatibilização de 3 meses, nós temos esse aí do prazo do servidor público. Mas nós temos outros prazos que já terminaram, que foi o prazo de 4 meses antes e de 6 meses antes. Os que já se desincompatibilizaram, certamente têm essa prova. Essa prova, geralmente, é um documento com um mero protocolo. No caso do funcionário público que ocupa cargo em comissão, ele vai ser exonerado. E esse que ocupa cargo em comissão, que é exonerado, ele não tem assegurada a sua remuneração. Ele vai perder a remuneração, vai perder o cargo e depois da eleição ele só poderá voltar se a autoridade resolver nomeá-lo de novo. Se não quiser nomeá-lo, ele não voltará para o seu cargo. Portanto, no dia 14 de agosto, ele vai protocolar um pedido de exoneração. Com relação ao servidor público de carreira, ao servidor público efetivo, o tratamento é um pouco diferente. Ele vai protocolar no dia 14 de agosto, ou até o dia 14 de agosto, um pedido de afastamento para fins de candidatura. É esse o documento que ele vai ter que juntar no Candex. Certamente não vai sair publicado no Diário Oficial ou no órgão oficial do município, não vai sair publicado no mesmo dia, evidentemente, o afastamento dele. Vai sair publicado em algum dia na semana seguinte ou nos dias que se sucederem ao prazo de desincompatibilização. Mas isso não importa. O que importa foi o dia que ele protocolou e o mais importante, ele tem que protocolar e efetivamente se afastar. Porque eu já vi hipóteses em que o sujeito protocola o pedido de afastamento dele, mas continua comparecendo na repartição como se estivesse trabalhando normalmente, talvez para exercer alguma influência ou porque ainda tem muita coisa para fazer por ali que ele não terminou, enfim, seja lá qual for a razão, a desincompatibilização ela tem que ser efetiva. Ele protocola, tem a formalidade e ele se afasta. Ou seja, é o afastamento de fato que é também exigido. E depois, numa segunda oportunidade, vai ser publicado no órgão oficial aquele afastamento do servidor público efetivo ou a exoneração do ocupante do cargo em comissão. E eu já disse aqui e repito que o servidor público efetivo tem direito à percepção dos seus vencimentos integrais durante o prazo em que ele estiver afastado para fins de candidatura. Lembrando que, como a desincompatibilização ela vai acontecer até o dia 14 de agosto, e as convenções ocorrem entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro, se aquele servidor público afastado não passar na convenção, ele deve voltar imediatamente para o serviço público. Ele não terá garantido os seus 3 meses de afastamento. Por óbvio que ele não passou na convenção para escolha de candidatos. Doutora Erma, vamos à última pergunta, e aí eu gostaria que o senhor aproveitasse e já deixasse uma mensagem para os nossos pré-candidatos e filiados que estão acompanhando aqui a nossa live. A pergunta é da Ângela Maria. Eu entreguei minha desincompatibilização no dia 1º de julho de 2020. Eu posso divulgar nas redes sociais a minha pré-candidatura? Não pode ser divulgada a pré-candidatura, porque isso seria propaganda eleitoral extemporânea, propaganda eleitoral fora de época. Propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 26 de setembro. Se divulgar nas redes sociais que é candidato, se pedir voto, se fizer menção ao cargo almejado, enfim, todas essas práticas revelam propaganda eleitoral extemporânea. Portanto, eu recomendo que não faça isso. O senhor quer já deixar a mensagem para a gente poder fazer os agradecimentos e encerrar? Nós estamos com um pouco mais de 1 hora de live já. Bom, Ellen, Igor, foi um prazer estar com vocês aqui. É um prazer esclarecer as dúvidas das pessoas, que são muitas e são infinitas, mas mais do que muitas, são infinitas.
porque todos os dias estão surgindo novidades. Estamos passando por essa fase, que é um novo normal, que com a graça de Deus, certamente nós vamos chegar bem do outro lado. Eu espero sinceramente que as convenções aconteçam normalmente, que as eleições aconteçam normalmente. Quando eu falo normalmente, é dentro do novo normal, que a gente possa eleger os representantes municipais, do Executivo e do Legislativo, que eles possam realmente tomar posse no dia 2 de janeiro, como ficou estabelecido. Eu espero que tudo corra dentro daquilo que está sendo planejado nesse novo normal. É importante que as pessoas tenham a certeza absoluta que não só as autoridades do Poder Executivo e do Legislativo, mais especificamente a Justiça Eleitoral, mas também nós, de todos os partidos políticos, e aqui eu posso falar pelo Progressistas, estamos todos trabalhando para que essas eleições elas ocorram da melhor forma possível, dentro das limitações que nos estão sendo impostas nesse momento, mas que, sem dúvida nenhuma, vai acontecer, vai dar certo e que as pessoas respeitem não só as regras de isolamento social que cada município tem estabelecido para a segurança das pessoas e também as normas da Justiça Eleitoral. Isso é importante para que se assegure a lisura e a normalidade das eleições. Muito obrigado. Bom, então eu agradeço em nome do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, da deputada Iracema Portela, presidente nacional do Movimento das Mulheres Progressistas, do deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos, imensamente a participação do Dr. Herman e do Igor. É sempre bom aprender com vocês. E eu gostaria de agradecer também a presença de todos os estados e todas as pessoas que participaram e acompanharam. Não deixe de ver no nosso site www.mulheresprogressistas.com.br as próximas datas, horários e temas. Essa live de hoje foi apenas um início, uma degustação sobre o que vai vir na questão da legislação eleitoral. Nós teremos aí até o final de agosto, começo de setembro, vários assuntos aí para tirar a dúvida de todos os pré-candidatas, as pré-candidatas e assessores. Então, muito boa noite, obrigado pela participação. Amanhã nós teremos oratória e marketing político. Não percam.